Gente, eu vim aqui fazer o meu primeiro vídeo, meu comentário sobre as eleições. Assim, no improviso, porque aqui é a vida real. Daqui a pouco meus filhos aparecem aqui, gritando, conversando. Eu queria comentar, fazer esse primeiro vídeo só para poder comentar a respeito do que muita gente tem reclamado, né, ou visto como algo ruim, que é a polarização que está acontecendo no Brasil agora. Então, primeiro eu queria deixar claro que eu considero ruim e terrível a falta de respeito que está acontecendo, né, a quebra de relacionamentos, e como as pessoas estão se comportando com falta de maturidade diante desse processo, né? Então, assim, como é que os ânimos estão se exaltando e a galera tá partindo mesmo para ofensa, partindo para mentira, né? Enfim, então esse tipo de coisa eu condeno. Queria deixar isso claro aqui. Mas a gente precisa entender que parte do processo eleitoral, falei que vocês iam escutar, que há esse embate de ideias, né? Até mesmo essa polarização, essa discussão, isso é parte do processo eleitoral. Só um país democrático que tem a oportunidade de fazer isso, né? Você vai para um país onde tem uma ditadura, você não tem esse debate de ideia, né? Então a gente está aqui reclamando da polarização, tá ruim, tá chato, a galera tá passando dos limites, tá, mas isso é democracia. Né? Então a gente precisa entender, começar por aí e entender que isso faz parte do processo democrático, né? Então não queira pular etapas, né? Ou então não queira o bônus sem levar o ônus, né? Isso é coisa de criança, a gente não é criança, pelo menos não devia ser. Segunda coisa que eu queria comentar, a gente precisa entender, ou pelo menos, tá bom, você não precisa aceitar se você não quiser, né? Mas pelo menos esteja aberto para a possibilidade de pensar sobre. Que o Brasil, ele passou por décadas, assim, por um processo de uma bolha cultural, uma hegemonia de uma galera que se dizia lutar contra a hegemonia, né? Enfim, assim, de um pensamento só, né? Então era a mídia, o nosso entretenimento, os nossos intelectuais, era todo mundo ali alinhado, todo mundo ali naquela galera progressista, de esquerda, e de repente você vai falar assim, Ingrid, isso não é verdade, né? O Brasil tinha partidos de direita, a gente tinha disputa entre eles. Primeiro, a gente não tinha partido de direita no Brasil. Nós tínhamos 50 tons de vermelho, mas partido de direita a gente não tinha. Né? E se você duvida, procura aí as fotos da galera que tá apoiando o Lula agora, né? Então, assim, é complicado. Então, assim, a gente não tinha. E a gente começou, há poucos anos, que começou a haver essa abertura cultural no Brasil, que a gente começou a ter acesso, né, a mais ideias, a mais coisas, a pontos de vista, a ideias que a gente não tinha antes. De repente você vai falar, Ingrid, isso é um absurdo, isso não é verdade. Nas universidades já havia esse debate de ideias. Não havia. Não existia, perdão, não acontecia esse debate de ideias na universidade. Você vai ver, inclusive, gente famosa, intelectual famoso, falando isso, admitindo isso, sem problemas. Mas eu vou dar para vocês um exemplo de como a gente não discutia. E, na verdade, eu vou dar alguns exemplos. Eu vou começar aqui o primeiro. Se você é da área de humanas e foi para a universidade, passou pela universidade, quantos autores conservadores, liberais ou de direita, mais à direita, você leu? E aí, presta atenção na minha pergunta. Não estou perguntando quantos autores que falam dessas pessoas você leu. Quantos autores você leu por si só para que você tirasse suas conclusões. Então, assim, eu não lembro de ter lido nenhum. Mentira. Eu acho que eu li um livro, do Adam Smith. Isso me marcou muito porque foi uma turma de segundo período de pedagogia. A professora de introdução à sociologia, se não me engano, era essa a matéria. Ela sugeriu que a gente lesse 4 textos de 4 autores. E eu achei muito legal, porque ela pegou os autores pra gente poder ler os autores. Né? Então, ela sugeriu à turma, vamos ler esses 4 textos. Eu vou discutir com vocês em sala cada um desses 4 textos. E no final, vocês vão fazer 2 avaliações com consulta ao texto. Sabe o que a minha turma falou? Com todo respeito aqui às minhas colegas, caso alguma delas esteja assistindo esse vídeo. Não, professora. Os textos são muito difíceis. A gente não quer ler esses textos. A gente quer o texto, a gente quer um texto de alguém falando sobre eles. Pois é, gente. Esses são os intelectuais do nosso Brasil. Mas eu tenho outro exemplo para vocês. Outro exemplo que eu queria dar para vocês. A câmera tá tremendo, né, gente? Mas desculpa. Falei que ia ser no improviso mesmo. É um exemplo que aconteceu. Um exemplo da minha pós-defesa de monografia. Então, quem tá aqui deve conhecer a história da minha monografia. Quem tá aqui há mais tempo. Né? Depois que eu defendi a monografia, fui para aquela parte que a gente precisa fazer os cortes, né? Para adaptar pro gosto deles. E aí a minha orientadora, né, falou assim, Ingrid, tem um trecho aqui, era uma definição que eu tinha colocado, uma citação de uma definição sobre o que é liberalismo, que eu tinha colocado na monografia. E ela falou assim, essa definição aqui a gente tem que tirar. Esse trecho aqui a bancada mandou tirar. Aí eu falei assim, eu sabia que aquele trecho ali estava certo. Né? Não tinha por que tirar. Então eu falei assim, professora, tá bom, eu tiro.
né? Porque eu não queria brigar, só queria ir embora. Falei, professora, tá bom, eu tiro. Mas me diz, então, o que que é liberalismo? Se não é isso aí, o que que é? Então me dá, por favor, a definição correta. Ela falou, tá bom, Ingrid. Ela abriu o computador dela, abriu o Google, deu uma googada lá. É o Google Acadêmico, vão dar desconto pra ela. E aí ela abriu um artigo, ela começou a ler pra mim em voz alta. Aí quando ela terminou de ler, ela se deu conta que o que ela tinha lido era a minha citação. Né? Então, melhor, era a citação que eu tinha colocado na monografia. Né? E você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o que você está falando, Ingrid? Sabe o que isso tem a ver? Que essa mulher, que é uma referência em educação infantil no Brasil, uma mulher formada pela PUC, pela UFRJ, então, assim, com uma bagagem boa, né? Um látis, assim, recheado, essa mulher, ela foi incapaz de identificar petista roxa, foi incapaz de identificar o liberalismo quando colocou na frente dela. Ela não precisava saber a definição de cabeça, mas uma vez que ela leu na minha monografia, ela deveria ter sido capaz de identificar que aquilo ali estava correto. E esse tipo de pessoa, gente, esse tipo de intelectual, é o mesmo tipo de gente que fala assim, fascistas não passarão. Aí você põe o fascista na frente da pessoa, a pessoa não reconhece fascista, porque ela não sabe o que é. Então, né, então essa galera tá lutando, e assim, hoje eu fico com pena, porque não é só, são gerações e gerações que estão sendo criadas dentro dessa bolha, eles não conhecem outro mundo, eles não, para eles não existem outras ideias. Né? Então, assim, a gente tem uma geração de pessoas que estão lutando com uma coisa que eles não sabem nem o que é. Então, a gente passa anos na universidade falando, o capitalismo é malvadão, o neoliberalismo é malvadão, o conservador é um horror, e blá, blá, blá. Mas a gente nunca senta para ler os caras, para poder tirar as nossas próprias conclusões. Um outro episódio que aconteceu no ano seguinte, depois que eu me formei, isso foi uma amiga que me falou, surgiu na sala de aula, não sei porquê, o assunto Olavo de Carvalho. Não vou entrar aqui no juízo de valor, se o cara era bom ou se não era. A questão é, surgiu o assunto na sala. E aí o professor falou assim pra galera, não leiam o livro dele, não comprem o livro dele, não leiam, acho que foi na época que saiu o mínimo, né? E aí o professor falou, não leiam, o livro dele é horrível, que ele é horrível, e começou a descascar o cara. Aí eu pergunto a você, que tipo de educação crítica, né, de pensamento, de pensadores críticos a gente vai formar, se a gente não dá à galera a liberdade de pegar o negócio, ler e tirar as próprias conclusões dele? Isso não é formação crítica, gente, pelo amor de Deus, né? Não precisa saber muito para perceber que isso não é formação crítica. Outro exemplo, vou dar para vocês, está aqui no meu copo. Esse livro aqui, eu paguei uma nota nele, caindo aos pedaços, tá? Ele tá caindo, não, eu não fiz isso com o livro, eu não faço isso com meus livros. Comprei ele caindo aos pedaços. Vou colocar o nome para quem quiser ver. Para fazer minha monografia. Eu comprei ele assim, no sebo, foi minha primeira compra na estante virtual, guardei ele com muito carinho. Porque esse livro não era mais produzido no Brasil, não era mais editado no Brasil. O meu é de 1979. Acho que foi uma das últimas vezes que ele foi impresso no Brasil. Por quê? Hegemonia cultural, ninguém mais discutia esse tipo de coisa aqui. Né? Então, assim, a gente tá vivendo... É meio chato essa discussão que tá acontecendo, né? Às vezes irrita mesmo, mas ela é necessária, ela faz parte do processo. Né? O brasileiro, pela primeira vez em décadas, está tendo oportunidade, está tendo uma abertura cultural de poder beber de ideias diferentes e de poder olhar e avaliar os dois lados e fazer a sua escolha de forma consciente. Não tô querendo dizer aqui que todo mundo que estudar vai para a direita. Eu acho que muita gente vai, de fato, se identificar com a esquerda. Mas aí foi uma escolha consciente. Você, de fato, teve opção. Porque quando não te dão uma opção de comparar, né? Quando tudo que você vê, tudo que você ouve vem de uma linha ideológica, de uma linha de pensamento, né? Você não tem escolha. Você não está fazendo uma escolha, porque você não tem opção. Né? Então, o brasileiro agora está tendo essa oportunidade. É um processo, como eu falei novamente, né? É um processo doloroso, mas faz parte do nosso amadurecimento como nação. Então, meu pedido para vocês, eu provavelmente vou fazer mais vídeos nesse período eleitoral, mas meu pedido para vocês é não abortem o processo democrático pelo qual o Brasil está passando. E não votem em quem é a favor do aborto em nenhuma instância. Né? Então, acho que vocês pegaram o recado, né? Estão querendo abortar o nosso processo democrático, além de vidas, né? Então, assim, claro que as vidas são muito mais importantes, mas só para vocês poderem ver que essa pessoa que é meio camaleão, né? Ela é a favor do aborto em várias instâncias, inclusive do aborto da democracia no Brasil. Então, não faça isso, né? Se você já fez a sua escolha pela esquerda, ótimo, vá lá, defenda o que você quer defender, faça isso de forma respeitosa. Se você é um cristão, faça isso de acordo com o evangelho ao qual você foi chamado. Mas não impeça outras pessoas de terem acesso e de poderem fazer uma escolha, né? Se você acha que... Se você está muito incomodado com o que está acontecendo no Brasil agora, me desculpe, mas avalie se você realmente é a favor da democracia.
tá? Minha filha chegou aqui, vou precisar ir lá. Um beijo pra vocês, volto aí quando eu tiver um tempo, que eu tenho mais coisas pra falar.